carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, escritura todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 10. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, nos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que nos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir-lhes Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, já falamos na nossa introdução que a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ou as Epístolas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, é um texto eminentemente escatológico. E no versículo 10 que lemos aqui mostra isso. Em Jesus Cristo, a gente vai buscar Jesus, e dele nós vamos ser livres da ira de Deus. O texto fala realmente da volta de Jesus. As cartas, como é conhecido de todos nós, elas têm ali a sua saudação, a sua introdução. Nas cartas de Paulo que nós já estudamos, nós já vimos algo sobre isso. Nós normalmente hoje colocamos lá o remetente de um lado e o destinatário do outro, nos nossos envelopes. Nas cartas antigas, estava o nome do remetente, quem estava enviando, à frente. E depois, sim, aquela pessoa, a igreja, a que estava sendo destinada. Essa carta, nós falamos que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. É isso? Mas logo de início, na leitura, você pode dizer assim: não, peraí, pastor, o texto está dizendo que Paulo, Silvano e Timóteo. Então deveria ser a carta de Paulo, Silvano e Timóteo. Possivelmente a carta foi escrita não só por Paulo, e Paulo menciona também
Timóteo, Silvano, que eram seus companheiros nestas viagens, a segunda viagem missionária. Esse Silvano, Timóteo, você sabe quem é. Silvano Paulo, Timóteo foi aquele que foi circuncidado, era filho de mãe hebreia, judia, e pai romano, ia ser circuncidado para viajar com Paulo. E Silvano? Silvano é o mesmo Silas. Lembra que Paulo, na sua segunda viagem, a primeira ele foi com Barnabé e João Marcos. Na segunda, Barnabé queria levar João Marcos, e o Paulo não queria, porque João Marcos havia abandonado a primeira viagem. E de sorte que há uma desavença entre eles. Paulo, com Silas, seguem em uma direção, e Barnabé continua com João Marcos, fazendo um trabalho em outra direção. Então, esse Silvano é o mesmo Silas. Por quê? Porque o nome Silvano é um nome latim, né? Nome latim romano, e Silas era a versão grega do nome. Nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui que às vezes as pessoas na antiguidade tinham dois nomes. Um exemplo desses é o próprio Saulo e Paulo, que é o mesmo nome. Se você tiver alguma dúvida, aquele texto de Atos 13, onde Paulo ele encontra lá um cônsul, servo Paulo, Elimas, chamado também Bar Jesus, né? Porque assim é o seu nome, olha só. Elimas e Bar Jesus são a mesma pessoa. E aí, lá no versículo 9 de Atos 13, vai dizer assim: então, Saulo, também chamado de Paulo, o repreendeu dizendo: fica cego, filho de Satanás, esse filho. E o mágico ficou cego e procurava quem o segurasse. Aí o texto diz: Saulo, também chamado, conhecido como Paulo, era a mesma pessoa. Então, Silvano é o mesmo Silas. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Há uma expressão aqui, que a gente vai dar um enfoque a ela. A igreja não é a igreja de Tessalônica, é a igreja dos Tessalonicenses. A igreja não é nas paredes, no prédio, não tinha, não é um lugar. A igreja são os crentes. Então os crentes estão lá em Tessalônica. Nós também, como nós tivemos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Especificamente Nova Aurora é apenas o bairro, o lugar que nós estamos. Então nós somos crentes do Senhor Jesus. Então, a igreja que estava em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É bom, é produtivo, enriquecedor, porque o conhecimento vai se acumulando. Se não me engano, foi quando nós estudamos as cartas das prisões, especialmente Paulo aos Filipenses, que dizia a igreja que estava em Filipos, em Colossos. Por quê? A igreja está em Cristo, né? A igreja está em Filipos, mas ela está em Cristo. A igreja está em Tessalônica, mas ela está aqui em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em Deus. Deus está em Deus. Essa colocação, essa postura, né? Nós não somos nada sem Deus. É importantíssimo. A igreja que está em Deus Pai, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai
a paz. Porque só com a graça, que é o favor imerecido de Deus, é que nós temos paz. E o mundo procura uma paz sem Deus. E isso é impossível. Uma das frases do Bom Dia dessa semana, realmente foi dessa semana mesmo, eu criei a frase inspirada no nosso estudo de Jó. E a frase diz mais ou menos assim: tentar saciar a alma sem Deus é como tentar matar a sede bebendo água do mar. Quer dizer, é impossível, você só vai aumentar mais a sede. E as pessoas procuram paz. Paz sem a graça é algo que é impossível. Mesmo que pode estar tudo bem ao redor, uma sensação de segurança, uma grande circulação no coração. E pode ser o contrário também. Pode estar tudo ruim lá de fora e você ter paz no coração. É uma paz que a gente prega, que a gente aprende na Bíblia, é aquela paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não é circunstancial. É uma paz por estar em Deus. E a salvação se repete, é graça e paz. Primeira graça, depois a paz. Esse foi o prefácio, a saudação. E aí no versículo 2, ele começa com uma ação de graças. E dá graças a Deus. Ele começa a se lembrar de coisas boas nos Tessalonicenses. Paulo, irmãos, mesmo quando ele vai exortar, mesmo quando ele vai corrigir, ele elogia, ele fala de maneira amável, de maneira doce, né? E assim nós devemos fazer também, né? Exalta a virtude. A gente consegue, às vezes, minimizar o erro, os defeitos, quando a gente exalta a virtude. Então é um exercício que todos nós temos que fazer. A convivência, os relacionamentos, a igreja, a criação dos filhos, o relacionamento conjugal, o trabalho. Exalte a virtude. Porque se você exaltar a virtude, você vai minimizar os defeitos. As pessoas, a pessoa vai sentir-se responsabilizada em errar e errar menos. Você já teve aquela sensação, pois fulano gosta tanto de mim que eu não posso decepcioná-lo? Você confia tanto em mim que eu não posso decepcioná-lo? Às vezes isso é criado em nós. Isso é criado normalmente por elogio, né? Quando as pessoas falam algo bom ao nosso respeito. Paulo sabia fazer isso. Você lembra que na introdução nós falamos bastante em Atos 17, e não satisfeitos com isso, uma outra semana nós fizemos uma exposição de Atos inteiro, né, para lembrarmos ali da expansão da igreja, de como a igreja cresceu, né, de um grupo de 120 para depois 3.000, 5.000, multidões unânimes, e depois se perde a conta, né? São as igrejas que se multiplicam. Paulo, ele chega a Tessalônica. Como foi a chegada de Paulo a Tessalônica? É aquela cena emblemática de que eles estão querendo avançar para a Ásia, são impedidos pelo Espírito Santo, é o Espírito de Jesus, e eles têm a visão de um varão macedônio, que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. A Tessalônica é a capital da Macedônia. E quando ele fala Macedônia e a Caia, é porque eram cidades gregas, eram unidas, era uma só administração, e depois foi dividida, depois unidas de novo. Então,
23, sabe, um tempo curto. E ele tem que sair dali fugido. Ele tem que fugir. Olha, vocês acham que os crentes que ficaram lá ficaram em paz? Lógico que não. Ficaram no meio de muita tribulação. E devia haver, certamente haver, no coração pastoral de Paulo, uma preocupação. Como são os irmãos? Será que a semente de boa mesmo? Será que eles estão resistindo firmes às perseguições, às tribulações? E ele fica muito feliz quando ele tem notícia dos irmãos, e ele vai recordar da fé, da operosidade da fé. E você vai ver aqui que ele cita algumas virtudes desses irmãos, porque eles estavam já ali consolidados, em maturidade. O Evangelho tinha prosperado ali. Então, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Ele está orando sem cessar, mencionando os Deus, mencionando a igreja. E enquanto ora pela igreja, enquanto intercede pelos irmãos, ele vai recordando da fé, do amor, da esperança daqueles. Sem cessar, você lembra que um dos versículos mais conhecidos de 1 aos Tessalonicenses fala sobre isso. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar. Orar sem cessar, mencionado aqui, não é orar de maneira ininterrupta, assim, sem parar um minuto, mas é uma oração de maneira constante, de maneira perseverante. É por isso uma oração sem cessar em prol dos Tessalonicenses. Você lembra qual aquelas virtudes cardeais do cristianismo, ou aquele tripé das virtudes cristãs? São 3. Para te ajudar, eu vou mencionar um texto de Paulo, em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho. Aí diz assim: mas agora permanecem essas 3, a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles é o amor. A fé, a esperança e o amor. Virtudes que são as marcas da igreja de Cristo. E aqui, logo no início, Paulo fala aos Tessalonicenses que eles têm essas 3 virtudes, que ele se recorda dessas 3 virtudes, que ele lembra dessas 3 virtudes. E ele começa falando aí, a operosidade da vossa fé. É a fé que a operosidade que resulta da fé. A operosidade vem da fé. Fala da operosidade por trabalho, por obra, por ação, por atitudes. Não nós podemos fazer as coisas por várias motivações. Lembra lá da orientação, da crítica de Jesus à igreja de Éfeso, aí no Apocalipse, João? A igreja tinha tudo. A igreja guardava a palavra, era uma igreja forte doutrinariamente, e era uma igreja de muitas obras. Mas o que Jesus disse para aquela igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Fazer as coisas certas. Mas era a motivação certa. A essência, o combustível ali era realmente o amor verdadeiro por Jesus. A gente pode fazer as coisas no trabalho, por exemplo, por medo do castigo, podemos? Podemos. Você lembrar
pensando nas recompensas, pensando no seu crescimento, ele pode fazer uma coisa também, pode ter uma operosidade pelo senso do dever, né? Eu sei, vou fazer o que eu sei que tenho que fazer. E ele pode fazer também, porque ele entende que é a sua missão. Ele pode fazer movido pela fé. Vou fazer para agradar a Deus. Por isso eu digo que estudar a Bíblia, capítulo a capítulo, é muito mais proveitoso. Nós já estudamos a epístola de Paulo também aos Efésios. Nós citamos duas das exclusões, a Filipenses e a Efésios. E, ao estudar a epístola aos Efésios, aquela questão de demonstrar que está cheio, transbordante do Espírito, demonstrar os relacionamentos, né? De marido e mulher, pais e filhos, e servos e senhores. E nesse relacionamento, ele era só possível, você vai lembrar, porque a pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, servos, servir os vossos senhores, não apenas à vista, né, mas servir ao Senhor Jesus. Fazer como estivesse fazendo para o Senhor. E a igreja vai amar, o marido vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. É o nosso referencial. Então, ele se lembrar da operosidade da fé. A obra, o trabalho, era fruto da fé. E nada revela mais quem nós somos dos nossos trabalhos. Pelos frutos os conhecereis. O Tiago diz, olha, tem obras, um vai ser tem fé, ou dizer, mostra na tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, a obra mostra quem nós somos. Então, aqui o tripé da vida cristã, as virtudes cardeais, 3 virtudes cardeais da maturidade cristã: fé, poderosidade da fé. Agora vem a abnegação do vosso amor. A abnegação que é causada, que é resultado do amor. Por que você é abnegado como cristão? Por que você, de vez em quando, nós precisamos sofrer o dano? Tem vezes que o nosso relacionamento, dois relacionamentos, seja pastor, para que as coisas progridam, nós temos que ceder, nós temos que sofrer o dano, pagar o preço. Como que a gente faz isso? Por causa disso, o amor. A abnegação é produzida pelo amor que Deus colocou no nosso coração. Então, a fé, o amor, e agora a esperança, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Já diz lá aos Hebreus que esperança, fé, certeza das coisas que não se veem, convicção das coisas que se esperam. Como era a esperança deles? Eles esperavam em Jesus. Esperavam a volta de Jesus. E se você espera essa volta, se você vive em prol dessa volta de Jesus, você tem mais firmeza. Eu sempre digo que é mais fácil vir aqui, né, e agora, quando a gente tem o pé no céu, quando a gente está ancorado no céu. Lembra de Hebreus, que a fé como âncora da alma? Eu lembro que expõe esse texto ali. Só que a âncora a gente joga, ela desce, né? Essa âncora que é a fé, ela sobe, né? A gente está aqui, mas está ancorado lá nos céus. Viver a vida com a expectativa do céu é mais fácil. É lá que
sabendo que você está do lado do vencedor, que o seu time vai vencer, digamos assim, que a sua causa vai vencer. Você sabe que os Efésios, as lutas de hoje, do agora, as aparentes derrotas, elas só são isso, aparentes. Porque a vitória do Senhor é certa. A vitória dele é certa. E com ele nós somos também mais do que vencedores. Talvez ilustre melhor aquela história, nós assistimos filme. Existem filmes que são baseados em livros, alguns filmes, né? Aí imagine que você vai ao cinema, né, para assistir um filme, né, sobre o livro que você já leu. Pode ser que mude algumas coisas, né, mas a essência não muda. Então, você sabe já qual é o final. Você não vai assistir o filme sabendo qual é o final. Como você produziu aquilo ali, pode ter algumas diferenças, alguns enfeites, mas você já sabe qual é o seu final. Né? Você já sabe o final da história. Nós já sabemos o final da história. A vitória é do Senhor Jesus, é do cordeiro, do seu povo, é do noivo, da noiva. A vitória é nossa. Nisso está baseada a nossa esperança. E aí, fé, esperança e amor. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. É necessário entender aqui, irmãos, Paulo como um rabino, como um fariseu, e em outras cartas, como Efésios, por exemplo, a gente vê que a barreira da divisão entre judeus e gregos foi rompida. De dois povos, Deus fez um. Aqui, Paulo está falando a gentios. E olha como eles chamam de irmãos. Irmãos. A palavra irmãos aparece nas epístolas aos Tessalonicenses, primeira e segunda, 21 vezes, revelando uma afetividade, um termo afetuoso. E mais do que isso, o destaque deve ser dado aqui em amados de Deus. Amados de Deus. O título amado de Deus no Antigo Testamento era dado apenas a servos de Deus eminentes, importantíssimos, como por exemplo Moisés, e ao próprio Israel de Deus, ao próprio povo de Deus. Então você agora percebe como Paulo enche a bola dos Tessalonicenses. Vocês são os amados de Deus, reconhecendo a vossa eleição. E como se reconhece a eleição? Nós cremos na eleição, nós somos predestinados. Nós cremos sim, que uma vez salvo para sempre. Não porque nós já não temos garantia disso, mas é porque essa garantia é do Senhor, e das mãos de Jesus, ninguém vai nos arrebatar. Se a salvação não fosse eterna, e se não fosse garantido por Deus, nenhum de nós, nenhum ser humano seria salvo. Né? Todos somos pecadores, né? Caímos muitas vezes. A salvação é garantida em Deus. Mas como ser evidenciado? Qual a certeza que Paulo tem aqui? A maturidade deles, a fé, a esperança, o amor, a operosidade da fé, as obras. Mais para frente a gente vai ler que eles se tornaram um modelo na Macedônia e na Acaia. Eles receberam o Evangelho, pregaram o Evangelho, eles foram imitadores de Deus, imitadores de Paulo, e depois eles mesmos foram imitados.
serem cuidados. Então, quer ter reconhecimento, prova da sua eleição, estudos do Espírito. A de Gálatas 5, quais são? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Os frutos, pelos frutos os conhecereis. Jesus disse isso, Mateus 12, ou fazer algo bom no seu bom fruto, ou algo mais no seu mau fruto. De João, o apóstolo, também bate nessa mesma terra. Vamos ler o versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como somente tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A palavra chegou com poder, não são palavras, mas poder, no meio deles, poder do Espírito Santo, no meio do Espírito Santo. E muita convicção. No Novo Testamento, a gente vê muitas vezes a palavra sendo confirmada por sinais. A gente tem atos que muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos. No modo de viver os convertidos, eles partiam o pão de casa em casa, permaneceram na doutrina dos apóstolos, e dia a dia o Senhor ia acrescentando, eles tinham sendo salvos. Mas o fato, além de tudo isso, é aqui colocar um contraste entre a palavra do homem e a palavra de Deus. As filosofias humanas e a palavra de Deus. A única palavra que tem poder para transformar é a palavra de Deus. Podemos corroborar aqui, o texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz lá no capítulo versículo 16: pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. O que é a dinamite que explode, que quebra a rocha? É o poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar. O poder da música, não só o poder de Deus pode mudar o seu ser. E interessante, a sequência, a prova que eu dou, que ele mudou é pelo nosso próprio testemunho. A gente vai pregar o Evangelho. E com convicção, plena convicção. Aquele que prega a igreja, nós cristãos, quando falarmos, temos que ter plena convicção, convictos da mensagem, que essa mensagem salva, que essa mensagem é a verdade que liberta, temos que ter plena convicção disso. Com efeito, vos tornaste vossos imitadores. Começaram a imitar o apóstolo Paulo, como repetindo seus atos, seus gestos, suas atitudes. E por fim, outros agora já o estavam imitando. E como foi isso? No meio de muita tribulação. Eles não receberam a palavra no meio de muita bonança, mas de muita tribulação. É interessante que ainda hoje, interessante e triste,